Bom dia, Leonardo. Ó, agora fiquei nervoso da aula para professora, para os Bom dia, professores tudo sempre. bem? Bancada chamar os professores nossos, né? Então, mas vamos lá. Tudo bem, Lu? Quanto tempo? Tudo bem, você? Tudo em ordem. Bom, eu vou falar aqui então o que a gente aprendeu com os professores. Então, vamos lá. Posso começar, Kenji? Rafa, Leandro, posso fazer só uma. Vou fazer uma abertura e aí eu por passo a favor, palavra à para você, vontade. porque a gente tem alguns informes também, a gente deixa tudo claro agora no começo e depois você fica à vontade no seu tempo, tá? Tá bom, perfeito. Então, agora oficialmente, né? Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes, né? A gente gostaria muito de dar as boas-vindas de quem está aqui. Para começar, eu vou fazer uma apresentação muito breve minha. Eu sou Rafaela Costa Garbos. Sou fisioterapeuta, ex-aluna do programa, fiz mestrado e doutorado com a professora Sandra Freitas na área de comportamento motor. E atualmente eu sou aluna de pós-doutorado aqui na Unicid de novo, junto com meu colega Renan Kendi, que está aqui. Nós dois estamos vinculados a um projeto da CAPES, voltado para a pós-graduação, um edital específico de pós-doutorado estratégico da CAPES. E o título da proposta é a implementação de evidência científica em fisioterapia. Estudos de inovação tecnológica para translação da ciência para a prática. A responsável por esse projeto é a professora Rose Simprini Padula. Nós estamos muito felizes de estar iniciando esse ciclo de palestras, que é uma das ações que esse grande projeto abarca. E a gente quer agradecer todos os palestrantes que aceitaram gentilmente partilhar da experiência, do conhecimento de vocês e o público que está aqui presente, tá? É, o grande objetivo desse ciclo de palestras, inicialmente, é divulgar e informar sobre ciência da implementação dentro do âmbito científico e efetivamente a sua prática, e também proporcionar um momento de troca de experiência, de troca de conhecimento, um espaço para discussão, para a gente aprimorar cada vez mais o nosso conhecimento e nossas pesquisas, tá? Antes de eu passar para o professor Leandro, alguns informes, algumas coisas mais formais. Se vocês observaram na programação, a gente tem 2 horas de duração, das 8 às 10. A gente pediu para os palestrantes um tempo de fala entre 50 minutos e 1 hora. Então, a gente tem um bom tempo para discutir, para tirar dúvidas e, portanto, aproveitem essa oportunidade. Todos os encontros vão ser gravados para uso exclusivo do programa, tá? Uso interno do programa de mestrado da Unicid. A gente vai emitir o certificado de cada um de vocês, o certificado de participação. Quando acabar, a gente vê a participação de vocês no final de todos os encontros. As perguntas, por favor, nos enviem no chat ou no final a gente levanta a mãozinha para falar. Eu e o Renan somos os responsáveis por esse evento, então o que vocês precisarem, a gente está à disposição para esclarecer, sugestão, crítica, etc, etc. Acho que era isso. Eu passo a palavra, então, ao professor Leandro, acho que você vai se apresentar, e fique à vontade aí no seu tempo, tá bom? Tá bom. Obrigada. Bom, obrigado. Bom, vamos lá. Bom dia, Rafaela, Renan, Kendi. Queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui mesmo, assim, de certa forma um pouco nervoso, como eu falei, dar aula para os nossos professores é sempre uma responsabilidade. E acho que a ideia de hoje é uma troca, não é uma aula propriamente dita. Acho que quem me conhece sabe que eu tenho uma dinâmica um pouco mais informal e eu gosto mesmo de conversar. Então, assim, vai ter uma apresentação. Mas fiquem à vontade se vocês quiserem inverter as 2 horas entre os slides, as conversas, e chegar no final dos slides não é o foco, tá? Acho que a ideia é realmente ter algumas trocas em si. Então eu vou me apresentar aqui, aí vocês vão entendendo um pouco também por onde que eu passei, o que que eu fiz por aí. Então acho que vai ser bacana aí essa troca, tá? Então, primeiramente, falar que eu acompanhei um pouquinho de perto esse início do projeto, né? Era para ser a Harumi inicialmente, com a Rafaela, né? Mas infelizmente teve alguns percalços. Mas fiquei feliz também de saber que é o Kenji que está aqui, então, uma pessoa super querida que eu pude acompanhar a trajetória dele desde faculdade, né? E não me surpreende ele chegar onde ele está aqui num pós-doc de tanta relevância, né? Então, é, meu nome é Leandro Fukuzawa, sou fisioterapeuta, tá? O slide inicial eu sempre gosto de apresentar, mas eu acho que eu vou fazer sempre específico para o que eu
o que eu estou falando aqui, tá? Então, acho que como muitos de vocês, eu sou fisioterapeuta formado em 2010, 14 anos aí de formado já, e fiz minha especialização na Santa Casa, onde acho que entendi o que é, né, a clínica e peguei o boom do valgo dinâmico, né? Sempre brinco que se tivesse Covid na época, a gente salvava o Covid com o glúteo médio. Mas a ideia é que depois que eu cheguei aqui na Unicid, eu fui entendendo um pouco mais desse processo todo da metodologia de pesquisa, de entender um pouco mais. Eu brinco que naquela época eu descobri que a biomecânica não servia para nada, mas é óbvio que não é isso. A questão é de realmente dar o tom certo para algumas questões e interpretar dentro do tom que precisa, né? E aí, nesse meio do caminho, é onde as pessoas costumam me conhecer um pouco mais, que é pelos estudos relacionados à dor, e isso foi uma outra reviravolta. Então, eu gosto de colocar alguns marcos na profissão, para quem não está há um tanto tempo formado, vocês vão entender que tem situações da vida que reviram tudo, né? E você tem que rever tudo que você está fazendo na clínica, no dia a dia, né? E aí, hoje, eu tenho essa... Em 2019, surgiu o Fisiortopedia, um projeto como um produto digital, inicialmente, né? E nesse meio do caminho, junto com ele, eu fiz o Mova-se Mais, que é um projeto mais social para artistas, né? Atualmente, eu sou doutorando pela Santa Casa de São Paulo, vou falar um pouquinho breve do meu projeto também, tá? Mas hoje a minha vida é na startup do Fisiortopedia, a gente é uma startup de ensino, e aqui eu estou enfatizando bem isso, porque tudo que eu vou falar, acho que tem um pouco da maturidade que eu tenho total consciência que eu não consegui viver o doutorado como eu gostaria, ou como muitos de vocês estão vivendo, mas ao mesmo tempo as habilidades e competência que hoje administrando a empresa me trazem um conforto para falar de algumas realidades mais, vou chamar de pragmáticas, tá? Então, tem algum momento que a gente está com essa junção aí de que eu aprendi na empresa, e também como que a gente traz isso para o mundo científico e para a prática clínica, né? Então, atualmente, né, até pelo próprio fisioterapia, eu acho que a grande questão é, eu assumi muito que hoje eu converso com fisioterapeutas, por mais que a gente fale a todo momento de prática clínica, eu sempre falo que nessa camada entre o paciente, o professor e o paciente tem uma camada lá que é o clínico, que é o fisioterapeuta que está querendo melhorar lá. Então, essa conversa mais direta, ela faz mais sentido, e não só o discurso de ajudar mais pessoas, né? Então, acho que tem uma melhora da classe em si, que a gente tenta fazer no fisioterapia, que tem uma grande relevância para isso, tá? Então, nesse sentido, eu acho que eu me sinto confortável a falar do assunto, mas ao mesmo tempo sei, né, da minha experiência no assunto, no sentido de sou um aspirante para a área, não sou uma pessoa expert, né? Até quem me ajudou muito e quem me treinou nesse assunto foi o espanhol. Então, muitos de vocês são também crias e já tiveram rotina com ele. Acho que ele é uma das referências para muita gente aqui. Mas mesmo dentro da empresa, eu sinto que eu faço muita coisa que eu percebo do tipo, por que que na pesquisa não é assim, né? Em relação a tempos, processos, fluxos, ênfases, né? Então, algumas coisinhas dessas a gente acaba realmente entendendo. E aí, nesse processo da vida, né, eu fui me juntando e tenho a honra, assim, de participar mais ativamente de alguns projetos, grupos de pesquisa. Um deles é o da Jose, lá da Federal do Sergipe. Outro é um grande amigo, o Vinícius Cunha Oliveira, do Vale do Jequitinhonha, lá em Diamantina, né? A Carol Lins, que está agora ingressando uma vida de academia lá na Unicamp, né? E também, né, fiz passagens pela UFMG, com o professor Zambelli, também tenho pesquisa com ele, o espanhol, e Ana Maria, a gente contribui. Então, alguns nomes que eu acho que são importantes vocês saberem, se vocês não conhecerem um deles, vale a pena, né? Acho que todos têm grande impacto e renome na área. Eu digo que onde me dá conforto é saber que eu converso com eles e consigo, de alguma forma, ajudar, né? E ao mesmo tempo aprender um monte com eles, né? Então, dentro disso que a gente está falando hoje, eu transito um pouco dentro desses grupos, e já dou uma dica aqui, eu tenho feito algumas andanças aí, fiquei um mês, né, no UFMG com o Zambelli, um mês em Diamantina com o Vinícius, vou ficar um mês aqui com a Josi, para aproveitar esse meu processo de doutoramento, já que eu não consegui fazer o processo sanduíche,
por causa da rotina da empresa, né? Então, fui dando meus jeitos assim, mas acho que são experiências diversas para a gente conhecer mundos diferentes, né? Então, acho que como a gente está num ambiente acadêmico, acho que a gente vive tão imerso dentro de 4 anos num único lugar que às vezes a gente não olha para fora, né? E às vezes a gente acha que o que está passando é um problemão, mas é um problema em comum em todos os grupos de pesquisa, né? Eu, por muito tempo aqui na Unicid, fiz meu mestrado com a Lê, e eu, por muito tempo, fui o único aluno dele. Então, eu não sabia nem se eu estava num ritmo bom ou não estava, né? Então, não tinha parâmetro. Então, eu acho que várias coisas disso que a gente está conversando tem a ver com olhar com algumas coisinhas para fora aí também, tá? Então, assim, o objetivo da aula, na real, é introduzir conceitos e princípios da ciência da implementação através de exemplos práticos no contexto científico e uma iniciativa privada, que é a nossa startup Fisiortopedia, tá? Então, a expectativa, na real, é muito mais gerar reflexões nas pesquisas de vocês e na rotina clínica, aproximando um pouco mais a ciência da prática, que eu acho que a ciência da implementação está nesse grande papel, né? Então, a gente está nesse momento. Então, mais do que eu não gostaria muito que, provavelmente eu vou falar em algumas situações, eu não gostaria que vocês vissem como algo certo ou errado, né? Então, assim, como todo mundo aqui é cientista, é pesquisador ou aspirante a gente está falando sempre de caminhos e preferências e alguns entendimentos no meio do caminho, né? Então, quando a gente fala do principal, né, da pesquisa, da ciência da implementação, essa implementação é a investigação científica sobre questões relativas à implementação, que é o ato de levar, né, efeito uma intenção que na pesquisa em saúde pode ser políticas, programas ou práticas individuais, coletivamente chamadas de intervenções, né? Quando a gente coloca, escolhi essa definição dentre várias outras definições em si, e essa definição para mim é uma questão importante de efeito de uma intenção. Então, quando a gente está pensando muito na prática clínica, né, e na pesquisa, esse processo de trazer para o que a gente faz no dia a dia, eu acho que ele tem um pouco dessa coisa que a gente não sempre é tão bem explícito como pesquisador, que é o que eu estou fazendo realmente faça alguma diferença para quem está à frente de alguma coisa ou aquilo possa ser extrapolado, né? Então, até uma certa crítica, assim, a como algumas coisas são elaboradas e formuladas, né? Que a gente tem esse conceitual, né? Eu acho que a cultura da pesquisa do Brasil, ela é muitas vezes voltada para os trabalhos e publicações científicas que eu entendo que são métricas importantes e relevantes para construir todo o processo do pesquisador em si, né? Então, em cima disso, não estou falando que isso é errado, mas quando a gente começa a pensar em alguns projetos que a gente vê por aí, e aí eles estão tentando pensar em resolução de problemas mais pragmáticos e reais, eu acho que a gente vai indo para um outro lado, né? Tem um termo que é interessante que a gente aprendeu nessa vida de startup e de empresa, chama Jobs to be done. O que precisa ser feito, né? E aí, quando a gente fala desse processo do que precisa ser feito, a gente às vezes foge um pouco do problema porque a gente está muito focado em caminhos, né? Então, assim, no desenho de estudo que eu sei, o que eu respondo, às vezes a gente fica meio viciado da forma que a gente olha. Então, muitas das vezes, quando a gente fala de métrica e objetivo, é um lugar que, se eu não me engano, não sei se vai ser a Pamela que vai apresentar, mas é um dos lugares mais importantes que eu acho que a gente não tem tão claro quanto a gente acha numa pesquisa científica. Então, o seu objetivo tem a ver com resolucionar algo. E aí a gente vai conversar com alguns exemplos práticos, mas eu gostaria muito que a gente ficasse um tempo nessa reflexão, porque quando a gente pensa no objetivo, a gente às vezes pensa num formato muito quadrado, vou pensar assim, que às vezes tem vários jeitos de a gente chamar de sucesso, de um desfecho, ou do que a gente está fazendo, ou tem alguns meios do caminho que precisam ser atingidos antes de chegar nesse ponto final, né? O fisioterapeuta tem uma coisa muito, vou chamar de ruim agora, que eu acho que é uma coisa em massa, que ele está muito preocupado com o que fazer. E esse o que fazer, ele elimina um pouco do olhar para o contexto, ele elimina um pouco do olhar para o caminho e como que as coisas vão sendo construídas, né? E quando a gente fala de ciência da implementação,
a gente tira um pouco de uma coisa que eu escuto em alguns lugares, que é assim, a famosa pergunta inédita, né? A gente tem perguntas inéditas para sempre, né? A gente precisa toda hora ou a gente pode aprimorar coisas, né? Então a gente precisa entender alguns caminhos do meio às vezes ainda, né? Então a gente está tão focado num caminho final que eu acho que a gente às vezes nessa hora não consegue estudar o problema. Então a gente está tão preocupado em saber se aquilo funciona, se aquilo funciona, a gente esquece de um contexto epidemiológico, de prognóstico, de comportamento dos terapeutas perante aquela questão. E por isso que eu falo, né, nesse meio do caminho tem um terapeuta que pode atrapalhar, né? Recentemente, semana passada, eu dei aula num congresso de escoliose e o tema era aliança terapêutica. Um dos problemas provavelmente do paciente aderir os exercícios de escoliose ou qualquer programa de exercícios, talvez seja o programa que o terapeuta, como que o terapeuta fez. Então, estudar esse meio do caminho e o terapeuta, ele é importante também, porque a gente está tão preocupado do faz, que a gente às vezes fica meio focado num lugar que talvez a gente está procurando tamanho de efeito a todo momento, né? Então, eu queria muito que vocês refletissem se o projeto de vocês de pesquisa, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, se ele está fechando ou se ele está abrindo, né? E uma das frases que vou parafrasear em espanhol aqui em vários momentos, todo projeto ele é vivo. E aí, se ele está bem construído, ele vai criando muito braço, né? A Pamela, que é prova viva, quantos trabalhos que começam de um jeito e eles são terminados de outro. E o projeto principal nem foi falado no início, né? O projeto primário, vamos pensar assim. Então, esse meio do caminho, quando você está focado numa resolução de um problema, ele pode tirar aquele plano inicial. E isso, às vezes, dói um pouco, né? Então, às vezes, isso é do tipo, nossa, eu tô tão focado nessa pesquisa, vai ser assim, e aí você já sai contando para todo mundo que seu projeto de mestrado vai ser daquele, não sei o quê. Aí, no final, você defende outra coisa que não tem nada a ver com aquilo, e aquilo foi quase que deixado de lado, né? Então, a gente tem algumas coisas dessas muito pessoais que vai entrando, e eu acho que o papel dos orientadores também está nesse lugar de apaziguar, pensar o que é um projeto, quais são as pessoas envolvidas nesse projeto, e aí vocês vão ter uma aula com certeza sensacional com a Moraleida sobre isso, né? Os famosos stakeholders, que é para entender todo mundo que está envolvido naquele processo, para entender como que aquilo é dinamicamente, né, combinado, né? Então, acho que é um lugar muito bacana que eu queria refletir muito sobre a pesquisa nacional, para a gente entender o legado que a gente deixa para os nossos projetos, tá? Então, algumas coisas importantes. Então, a gente também entende, e quando a gente entende bem esses caminhos, a gente sabe que nenhum tipo de pesquisa, ele é inútil, mas ele tem momentos a serem preenchidos, e às vezes a gente tem que voltar para conceitos básicos para entender. Então, a gente está tão focada no efeito clínico que se perdeu muito o que, que é um estudo de mecanismo, um estudo de mediação. E aí, muitas vezes, a gente perde que no ensaio clínico a gente não está testando o mecanismo. Mas por que que a gente não está testando o mecanismo do ensaio clínico? Já está dando um trabalho para caramba para fazer. Por que que você já não verifica o mecanismo do processo, né? Então, a gente está lá falando a todo momento, né? Vou pegar o exemplo da Júlia aqui. Trabalho de força de osteoartrite. Mas será que a gente realmente ganha força? Será que a dor e a força têm uma relação? Então, tem alguns entendimentos que, se dependendo do foco que for, eu não preciso fazer um trabalho real de força, porque eu não consigo periodizar naquela senhorinha, como a gente periodiza num atleta, por exemplo, né? Então, assim, meu trabalho de periodização, ele não é um trabalho mais de exposição, de deixá-la mais ativa, e a gente volta para alguns conceitos desse meio do caminho. Então, a gente, como clínico, muitas vezes é óbvio que precisa saber o que que funciona, por questões, né, científicas, éticas e afins, mas eu acho que tem vários meios do caminho que ficam, né? E ao mesmo tempo tem outras críticas aí que a gente vai conversando, mas eu acho que entender, né, e aí a aula de desenho de estudo com certeza vai cobrir isso de uma forma interessante, como cada desenho de estudo vai suprindo, é quando você estiver querendo resolver um problema, você entender que você tem vários caminhos para resolver e várias etapas a serem cumpridas, né?
Eu sei que muitos de orientadores de vocês têm expertise em desenho de estudos específicos. Isso não é um problema. Mas quando você entender que para responder aquela pergunta você vai precisar de outra expertise, você precisa recorrer a um colaborador, por exemplo. E essa junção é mais ou menos o que eu estou brincando, entre aspas, nessas minhas andanças, né? Do tipo, vamos fazer esse projeto? Vamos. Puta, alguém sabe fazer isso? Não. Então vamos chamar alguém que sabe, né? Porque nessa hora você consegue já unir forças, potencializar trabalhos, e aí a gente entra em outra lacuna grande que é o ser humano lidando com outro ser humano, o pesquisador lidando com outro pesquisador, né? Então, na ciência da implementação, quando a gente fala desses stakeholders, grande parte das pessoas envolvidas, elas precisam se interagir. Como é que funciona isso, né? Se a gente mesmo não está entendendo entre a gente, como que a gente vai fazer isso na prática clínica, na pesquisa, né? Então, já auxiliei em diversos trabalhos como orientador, de certa forma, e aí hoje, como, né, no meu papel da empresa, eu tenho que gerenciar pessoas e projetos. Então, assim, para eu deixar a empresa mais legal, eu me vejo na mesma situação. Estou gerenciando projetos e pessoas. Eu fico o dia inteiro, Harumi trabalha com a gente, né, nos meus braços direitos, aí dentro dos vários que eu tenho, eu fico o dia inteiro para ela solicitando KPI, qual que é o fluxo, qual que é o processo. Então a gente fica o dia inteiro nessa discussão de tipo, tá, por que que você está fazendo essa ação? Para que que serve aquilo? Para que que serve aquilo? Você não está gastando muita energia aqui? Então, são situações que hoje, né, dentro da empresa, eu fico o dia inteiro criando tabelas e para ver fluxos, para ver um produto final, que eu me pergunto por que que na pesquisa a gente não dá tanta ênfase para esse meio do caminho. Porque no final a gente só quer terminar o trabalho. Eu sei que é cansativo, né? Mas assim, como que a gente construiu a rotina? Como que a gente construiu o step by step de cada coisa, né? Então, o que que eu tô querendo dizer também, né? A gente sabe como no Brasil é difícil esse trânsito entre pesquisa, fiz mestrado, fiz doutorado, tá bom, o que que eu faço depois que eu aprendi tudo isso? Se vocês entenderem, conseguirem se mostrar, as startups estão procurando um monte de gente como vocês. Porque a última etapa do pesquisador é a primeira da startup, porque ela está validando o produto, ela está validando algum fluxo, algum processo, e depois ela entende o quão generalizável aquilo é. Então, se vocês entenderem, tem vários de vocês que eu conheço aqui por nome que eu tô de olho, do tipo, se um dia eu precisar de gente, eu sei quem tem as habilidades aqui para algumas coisas, né? Então, eu acho que isso é muito importante que isso seja mais explicitamente trabalhado dentro da pós-graduação, porque naturalmente a habilidade do pesquisador está além de ser expert de um assunto, e sim das competências que a gente acaba aprendendo, tá? Então, eu acho que esse ciclo de palestras ele vai ser muito interessante, e eu estou me colocando num lugar um pouco mais reflexivo e até dessa transição do que eu tenho vivido, porque é um começo, né? Então, é de despertar um pouquinho algumas sementes que, quando a gente falar de disseminação e implementação, ela é esse nome moderno para algumas coisas, depois da prática baseada em evidência, porque depois que a gente está fazendo a PBE, ela precisa ser implementada, ela precisa ser disseminada, né? E a gente tem diversos casos em relação a isso. E aí, dentro dessas reflexões, outra coisa que eu trago muito é o pesquisador ele é treinado para olhar viés. E ao mesmo tempo que ele é treinado para olhar os vieses, a gente fica com medo deles. E a gente não consegue, às vezes, assumir um viés. Ou, ao mesmo tempo, a gente quer fazer um negócio tão controlado que esse excesso de controle, ele trava o processo. Ou você invalida alguns resultados. É óbvio, eu não estou ignorando que tem vieses que descartam os achados. Mas é esse critério que a gente precisa treinar. Viés é fisiológico. Todo mundo vai ter o seu. Eu posso ter um viés como empreendedor, eu posso ter um viés como pesquisador, eu posso ter um viés como clínico. Então, quando eu estou em cada posição diferente, eu vou ter vieses diferentes porque eu preciso olhar. E na hora que a gente conversar com stakeholders,
a gente vai entender que uma tomada de decisão para uma política pública ou privada, os interesses são totalmente diferentes. E eu preciso assumir que existem vieses, porque senão algumas coisas não acontecem. Então, é entender quais são os primordiais e sine qua non para as coisas acontecerem com o mínimo de qualidade e quais são as que podem ser melhoradas com os processos futuros, tá? Então, toda vez, acho que é colocar numa balança decisória para conseguir realmente decidir. Eu estou abraçando esses vieses, eu sei que eles existem, mas eu não consigo lidar agora, porque se eu esperar esse viés ser eliminado, o projeto não anda. Por isso que quando você fala de ciência da implementação, você está falando num processo que devagarzinho vai se melhorando para naturalmente chegar num foco final. E não é que vai ser construído o perfeito protocolo final do ensaio clínico, né? Então, algumas coisas são extremamente importantes disso, né? Então, eu achei essa figura, achei ela extremamente interessante, que ela um pouco assim, dentro do mundo de ensaio clínico, estudos pragmáticos, observacionais, o que são de diferentes, né? Então, se você pensar na aderência, a aderência do ensaio clínico ela é grande, mas de um mundo real talvez não seja tão grande, né? De um estudo observacional talvez também não. Então, aqui eu tenho um lugar controlado e um outro lugar aqui que talvez não seja tão controlado, né? Então, nessas horas você vai querer, né? Quem tiver e vai fazer ensaio clínico, vai toda hora pensar e falar assim: nossa, eu queria fazer uma outra técnica com esse paciente. Eu acho que esse paciente não está precisando disso que eu estou oferecendo. E eu acho que esse paciente se beneficiaria com outras situações. Essa situação deve ser horrível. Fala assim, caraca, tem alguém na minha frente, posso ajudar ela de outra forma, mas eu não posso, porque o ensaio clínico está me pedindo isso. E eu não estou falando que isso é errado, mas isso é um contexto que precisa acontecer no ensaio clínico, né? E aí, algumas questões no ensaio clínico a gente pensa sempre em eficácia clínica, né? Então a gente sempre fala de dor, função, qualidade de vida, mas aí quando a gente sai um pouco dos estudos do dia a dia, talvez a gente não tenha tanto esses desfechos tão claros. E eu posso migrar um pouquinho disso, né? Então, a gente vai conversar de alguns exemplos de pesquisa, tá? E alguns relacionados a essa questão. Não vou dar tantos detalhes, porque muitos desses processos ainda estão em construção de dados e análises e afins, mas eu acho que eles servem bem como exemplo em si, tá? Eu acho que aqui a gente vai entrando. Aqui, eu acho que o acrônimo, né, o REAIN, ele é um bom começo e ele já é um lugar que vocês anotem aí para quem quiser fazer ciência de implementação, estudar pelo site do REAIN, porque ele tem esse acrônimo que fala assim do alcance, né, das pessoas que você realmente quer, do público que você realmente quer, da efetividade do processo como um todo, né, se funcionou, se ele foi adotado, se ele foi implementado, né, e o que precisou feito e aqui eu acho mais importante, a manutenção. A manutenção, ele é o lugar, para mim, tem dois lugares, né? Adoção e manutenção. São dois lugares que me pegam muito, que se eu tiver com o público certo e eles aderirem, porque às vezes o que a gente quer na literatura, a gente oferece o paciente o que é melhor, mas não é o que ele quer. Tem um ensaio clínico que eu não trouxe aqui, que é, na real, um estudo de viabilidade patelofemoral, que é de automonitoramento versus fisioterapia com atendimento tradicionais, afins. A gente sabe, hoje, a gente gosta muito da variável, né, da autoeficácia, por exemplo. Então, eu falo assim, nossa, um programa assíncrono, um programa que dá independência para o paciente. É isso que é bom, porque isso melhora o prognóstico da melhora. Só que, claramente, nos estudos de alta eficácia, a adesão é mais baixa, porque o paciente não se sente tão acolhido quanto o lugar que está o ensaio clínico com a intervenção e o fisioterapeuta do lado. Então, nessa hora, o que a literatura traz de melhor é menos aceita de logo de cara com o público. Então, a minha estratégia para fazer isso tem que ser um pouco diferente. E aí eu vou mostrar um trabalho aqui legal sobre isso, tá? E aí uma das coisas principais que eu acho que eu gostaria que vocês conseguissem refletir para eliminar isso para o futuro, para todo mundo. Júlia já começou a ensaio clínico, Júlia, então não dá.
Mas o que que você faria de diferente? O processo de construção do que você faria de diferente na defesa, essa é a pergunta que todo mundo gosta de fazer. Eu também gosto de estiver no banco. E aí é uma pergunta que quando você faz ela, na real o que que você, como você construiu o caminho? Porque quando você faz um protocolo pronto e você começa a ver que ele não funciona tanto quanto você imaginava, naturalmente você volta para um passo para trás, fala assim, nossa, se lá no começo eu tivesse visto melhor tal coisa. Então, é para você não ter esse receio dessa pergunta, né? Ainda bem, a Haruni entrou agora, ainda bem que eu já parei de falar mal dela. Então, nessa hora é importante a gente entender que esse processo precisa ser construído de uma forma que você não tenha arrependimentos, porque você deu atenção suficiente para aquele meio do caminho e não para começar a fazer o trabalho, entendeu? Então, isso é diferente da elaboração do projeto. A elaboração do projeto é esse processo teu antes de matricular, antes de entrar, antes de entender se a pergunta é boa. Então, tem todo um processo antes para que depois eu entenda e teste as etapas que eu entendi que são as mais ideais. Mas eu preciso ter esse olhar de ter caminhos diferentes para fazer a mesma coisa. Porque o que você julgou inicialmente como melhor provavelmente não deu certo. E você conseguir assumir isso é muito bom, né? Um conceito que a gente usa muito na startup é a questão do fail fast. Falha rápido e detecta isso. Porque se você falha rápido, você tem chance de mudar isso quanto antes. No ensaio clínico, começou, está começado. Deu start, pronto. Se você está antes do ensaio clínico, putz, aí dá tempo de melhorar. Dá tempo de rever, dá tempo de mudar de público, dá tempo de várias outras coisas antes, né? Então, acho que aqui na Unicid tem um belo exemplo, por exemplo, que é o do trabalho do Yuri Franco, né? Que foi doutorado da Cris Cabral, que também teve esse problema com recrutamento de tendão patelar, né? A gente tem vários contatos médicos, a gente trabalha junto em vários lugares, e aí, assim, todos os médicos falam assim, pô, tendão patelar, tem um monte. Parece uns 10 todo mês. Pô, tem uns 5, 6 médicos, todo mundo tá falando que aparece 10, tá lindo, né? Mas nesse processo como um todo, será que aparecem 10 mesmo no dia a dia? Né? Então, assim, não apareceu. E aí, no final, ele ficou sem o recrutamento que ele precisava. Então, a grande lição fica, eu preciso fazer trabalho de viabilidade, e aí a gente precisa entender um pouquinho melhor cada uma dessas coisas. Mas repensem bem e pensem já na fase que vocês estão do projeto, o que que poderia ser diferente, tá? Porque aí, naturalmente, você entende o quanto isso é um viés que você vai assumir, o quanto ainda pode ser mexido e pode ser encaminhado, e, naturalmente, a gente pode ir para os próximos passos, tá? Então, listei algumas coisas aqui que eu brinco que eu sou um destruidor de ensaio clínico, então me perdoe qualquer pessoa, tá? Mas é brincadeiras à parte, é porque, assim, eu sei que dá muito trabalho fazer ensaio clínico. E eu falo que a mentalidade preguiçosa, às vezes, pode ajudar você em algumas situações. Então, primeiro, a pergunta do que você faria diferente, acho que é isso, né? E tem um pouco também de toda a questão do ensaio clínico que você não consegue escrever as reais dificuldades que você teve para realizar ele. Então, assim, com certeza a Júlia deve estar preocupada com alguma variável. Que etapa que você está do ensaio clínico, Júlia? Só para eu. Eu tô no final mesmo agora, na análise de resultados, então não tem mais o Então, que já está fazer. servindo para tudo. Já está servindo tudo que eu estou falando, né? Sim. Se quiser conversar depois, você me avisa, tá? Mas brincadeiras à parte, assim, quais foram as dificuldades no meio do caminho? Ou uma outra coisa que a gente às vezes coloca que é o que que você não conseguiu escrever no paper? Porque o ensaio clínico tem, o paper por si só, ele tem um limite de palavras, né? Então, assim, você não consegue escrever todos os percalços que você passou. Aquele paciente que não respondeu, aquele paciente que você falou, putz, isso daí vai enviesar meu resultado, né? Então, assim, são várias situações que são os bastidores do ensaio clínico que não vão para o trabalho principal, né? A aceitação dos pacientes. Realmente, será que a gente conseguiu testar isso de uma forma interessante? No final, a gente só quer saber se teve uma perda de 15% ou não da perda amostral, né? Mas como que foi realmente esse processo de aceitação deles, né? Qual foi a percepção do tratamento realizado, né?
Qual que foi a dificuldade do recrutamento e o viés de coleta, né? Exato, Xavier, é isso mesmo. A gente tem dificuldade de assumir, porque dói um pouco, né, no nosso âmago do esforço feito, né? Então, a ideia não é invalidar nenhum dos esforços que vocês fizeram e, na real, entender exato o que que vocês passaram, né? E aí, nessa dificuldade, de recrutamento, eu também me pergunto muito, porque eu já participei de outras situações de coleta, na real, não eu diretamente, né? Mas quando eu vejo aquele cartaz na faculdade que está recrutando para o ensaio clínico, será que aquela população é realmente real dentro do que aparece na clínica? Porque o paciente que tem a dor, ela faz parte de várias rotinas de várias pessoas. Tem um momento que essa pessoa decidiu ir para um médico e o outro momento que ele decidiu assumir que ele vai fazer fisioterapia. Nesse recrutamento que eu fui atrás dele e eu coloquei um cartaz, ele passou e eu falei assim, acho que parece a minha dor. Será que essa pessoa é tão real quanto a pessoa do dia a dia, né? Então, tem várias situações que a gente precisa entender, que eu chamo de viés de coleta, que essa população recrutada, talvez a gente não entendeu muito bem e talvez não seja ah, tão reprodutível, né? Então, às vezes, ele não represente a população real que tem esse problema. Diferente de um ambulatório, que se você vai acontecendo coisa lá, vai acontecendo um monte de públicos diferentes com problemas, vou chamar um pouco mais de reais, mas só porque ele já teve essa intenção de estar em tratamento. Então, será que essa intenção e essa necessidade, percepção de necessidade também muda, né, o desfecho em si, né? Mas seriam ótimos se fossem compartilhados, afinal são lições aprendidas e facilitaria a vida dos pesquisadores que seguirão os próximos passos. Perfeito, Maria Luísa. Eu acho que é esse lugar que eu queria muito bater, que é a gente errou entre aspas, né? Saiu diferente do planejado. Compartilha, porque alguém não vai precisar reproduzir aquilo, né? Então, isso é um lugar que a pesquisa precisa ter um pouco mais, ser mais colaborativa, né? É engraçado porque dependendo do lugar que você vai, se você compartilha o resultado, aí você fica com medo de roubarem seu projeto, seus dados e afins. E na real, eu acho que é isso, né? A gente está aqui um pouco conversando um pouco mais de onde já se errou, e aí vocês podem até fazer um outro grupo depois em relação a isso, para poder estarem mais em conjunto e não estar cada um trabalhando no seu laboratório e depois tem a briga de resultados, assim. Então, assim, por que que os laboratórios não se conversam mais, né? Então, eu sou eu sou enviesado, mas eu acho que eu sou um grande incentivador das colaborações, né? Fluxos e processos, acho que eu já falei bastante em diversas situações, mas como que vai ser, né, treinado a equipe que vai recrutar? E aí, sabendo de algumas realidades, por exemplo, da Unicid que eu já vivi, o doutorando está lá, iniciando esse processo, aí ele tem como auxílio, provavelmente, às vezes, algum mestrado, e ele tem um IC, que nem todos são tão bons quanto quem era na nossa época, que às vezes nem sabe o que está fazendo na faculdade. E aí você fala assim, mano, o cara tá me atrapalhando, mas porque você tá tendo que controlar ele, porque ele faz o follow-up, o recrutamento, como que tá acontecendo isso e como que você desenhou essas etapas para ele, né? Então eu acho que esse lugar é importante de entender de como que essas construções foram sendo feitas, tá? Porque eu tenho que entender que eu preciso monitorar um ensaio clínico, como eu monitoro um projeto, para saber se todas as etapas estão sendo elaboradas e preenchidas. O quanto de casos que a gente não sabe de dados forjados. Se eu não sei olhar fluxos e processos, tem alguém forjando dados. E, infelizmente, vem vários nomes na minha cabeça. Mas a gente sabe desse processo, como ele acontece em muitos lugares, e se você não olhar aquele aluno de uma forma que ele está contribuindo com o projeto, ele está mais preocupado de te entregar, ele está com medo de você, primeiramente, porque ele está te respondendo, e ele está mais preocupado em colocar um número lá para você falar, para ele falar que ele fez, do que realmente falar que o cara às vezes não atendeu, que o cara não respondeu, que não aconteceu como queria. Então, até essa relação camadas aí e etapas, né? Eu acho que são partes importantes.
E o principal é isso, como que o protocolo foi elaborado junto com essa extrapolação dos resultados? O protocolo em si, a gente chegou um grupo A versus o grupo B. Esse é o lugar para mim que sempre me bate. Os protocolos nasceram prontos? O que que você realmente está querendo testar desse protocolo, né? Porque você tem 10 exercícios. Os 10 são necessários? Pode ser 5, mas depende do quê? Depende do que você quer alcançar e depende do que nesse meio do caminho. Porra, se está difícil de você aderir um exercício que tem 10 exercícios, será que se a pessoa fizesse 5, não seria mais fácil de uma aderência? Então, pensando no que você quer entregar, você não precisa fazer um processo de orientação e educação melhor para depois conscientizar para esse protocolo, ou não. A gente está preocupado com o que fazer, porque é isso, o clínico quer saber qual que é o protocolo que eu sigo, né? Então, esses lugares que eu fico realmente me questionando, porque eu acho que as coisas parecem chegar prontas no ensaio clínico, mas uma coisa que é muito importante, que a gente discutiu muito no GERF aqui com o Flávio Brick, o Flávio, né, a gente por ter esse viés clínico nesse momento, a gente falou assim, cara, esses exercícios não tem nada a ver com o que a gente faz no nosso dia a dia. E aí tem dois lugares disso. Isso ser uma discussão realmente válida, porque são exercícios inviáveis, e o outro que é assim, cara, a gente está vendo que exercícios específicos versus geral dá na mesma. Então, assim, o que a gente está testando aqui, tá? Então, tem vezes que a gente viu já protocolos de impacto femoroacetabular do quadril, e a gente vê exercícios extremamente avançados em fases iniciais. Aí você fala assim, porra, esse protocolo não vai dar certo mesmo, né? Então, entender que quando a gente fala e lê um ensaio clínico, ele parece chegar pronto, a ideia dessa construção do que vai ser feito, ela é complexa, né? E aí eu acho que diretrizes ajudam para fazer coisas um pouco menos, né, aleatórias, mas ao mesmo tempo um pouco menos fechado, e você ter alguns princípios de os exercícios escolhidos pelo paciente, né? Ele que fez, ele que elaborou, ele que decidiu os momentos que ele vai fazer, e você ter, né, a gente tem o TIDER, né, checklist, que acaba auxiliando, descrever melhor como é que as coisas foram feitas para serem extrapoladas para algum outro momento, né? E, de novo, eu acho que quando a gente vê alguns trabalhos aqui que eu vou mostrar para vocês, vocês vão tirar essa síndrome da pergunta inédita, porque eu acho que ela, em algumas situações, não tem necessidade, tá? Eu acho que vários momentos são interessantes, né? A gente tem vários gaps na literatura, mas as pessoas ficam procurando coisas inéditas e às vezes fazem uma mudança pequena que não torna tão inédita. Então, tem coisas que a gente precisa refletir, tá? Então, indo para alguns cases aqui do que eu passei aí, do que eu vivi, colaborar com a Josi é sempre um prazer, né? Um dos papers que saiu foi esse, né? De crenças, expectativas de pacientes com fibromialgia em telereabilitação durante a pandemia. Então, foi aquele momento que todo mundo se fechou em casa, não dava para fazer mais nenhum trabalho que era presencial, e a Josi falou assim, o que que eu faço com esses meus pacientes? E a Thaís estava no meio do doutorado dela, e aí a gente foi chamado para colaborar, né? Esse trabalho é um exemplo muito bom disso, porque dentro dos resultados principais, a gente tem que a telereabilitação, ela desperta essa coisa positiva e de benefício. Então, os pacientes falaram assim, pô, que legal, a gente vai fazer um programa assim, assim, assado. Então, os pacientes trouxeram feedbacks positivos em relação ao processo que eles estavam passando, né? Mas, quando a gente chega para o feasibility do protocolo, a gente tem 24 participantes, e aí olha quantos pacientes não concluíram, né? Então, poucos pacientes no final. Então, isso como ensaio clínico já seria descartado, porque já teve uma perda de follow-up, já teve uma perda de aderência. Então, assim, dentro disso, a expectativa foi positiva, mas a adesão foi baixa, né? Então, o que que seria uma próxima etapa aqui? Fazer um processo de adesão. Tentar transformar aquilo em mais interessante, né? Então, a gente começa a perceber que o assíncrono, que todo mundo acha que é uma maravilha, porque a pessoa pode fazer a todo momento, independente, tal, 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 é onde tem menor adesão. Duas pessoas concluíram. É triste, né? Então, você fala assim, caraca, que merda, perdão, desculpa a palavra. Mas é isso, né? Então, assim, se parece que... E aí é nesse lugar que foi bacana, né?
tá do lado da Thaís, fala assim, Thaís, isso é um belo resultado. Isso mostra o que que tem que fazer. Isso mostra que a gente não vai fazer um ensaio clínico agora. Então, isso mostra que a gente vai melhorar esse programa feito para melhorar a adesão e a gente vai testar estratégias de adesão. Porque se vocês forem pensar, qual que é o problema do clínico muitas vezes? Adesão. Então, você não precisa fazer um ensaio clínico. A gente pode fazer só a estratégia de intervenção de adesão, né? Então, já a gente pode ir para outro lugar. Em cima disso, dentro de um qualitativo que saiu, a gente vai mexer nesse trabalho aqui, nesse resultado ainda, vai sair uma cartilha de recomendação para melhorar essa adesão dentro das dificuldades encontradas com os pacientes de fibromialgia e adesão dos exercícios, tá? Então, é bacana de entender que as etapas bem construídas, elas são frutos e produtos para espaços para os próximos caminhos, tá? Indo para um outro caso, que foi minha passagem lá em Vale de Jequitinhonha, no Mucuri, lá com o Vinícius, né? E aqui o doutorado da Bianca, pedi, obviamente, permissão para apresentar algumas coisinhas. Cheguei lá, e aí esse trabalho tem, né, Bruno Saragiotto, espanhol, a Fabi Moraleida, o pessoal da UFC, né? Muita gente bacana. E aí chega lá, assim, vamos fazer um ensaio clínico sobre telereabilitação em lugares de baixa renda. Nossa, que legal, vamos ajudar quem não consegue e tal, seria muito interessante. Cheguei lá, 3 grupos de 339 participantes. Falei assim, nossa, já me deu um frio na espinha, né? Assim, que jornada que vai ser essa? E aí eu já vou lá e a gente já pensa em dados, né? De tipo, qual que é o acesso da internet para as pessoas? Acesso de internet de qualidade. E a gente só trouxe para ilustrar aqui, mas a gente sabe que não é bom, né? Todo mundo tem seu Zap aí, mas, né, a gente sabe que as vovós e as tias do condomínio conseguem dar bom dia para todo mundo, mas quando você dá 2, 3 instruções, as coisas não acontecem, né? E aí você quer fazer um programa de um lugar e um público diferente, né? E aí vem algumas perguntas importantes. Qual que é o acesso que essa internet tem? Qual que é a qualidade? A viabilidade de acesso ao público de baixa renda de verdade. O BS, o UPA, é realmente o público de baixa renda? E como é que ficam as comunidades que estão isoladas, né? Qual que é o formato de entrega de telereabilitação? Se ele não tem pacote de internet, eu preciso fazer com que ele não gaste internet para ele ter acesso a esse assíncrono, por exemplo. Qual que é o comportamento dele em saúde, o letramento dessas pessoas, né? E a planilha de custo-efetividade, que a Gisela aqui está para falar com a gente, talvez, de, cara, será que o paciente vai preencher aquela planilhazinha bonitinha de custos que você entrega para ela, falar o que que ela fez durante, né? Então, para mim, eu peguei esse ensaio clínico e falei assim, será que a gente começa por aí? E aí eu atrapalhei a vida dela lá e mudei todo o projeto de doutorado, que virou o projeto de viabilidade, hoje piloto do ensaio clínico. A gente vai fazer um qualitativo sobre comportamento e letramento, e em cima desse outro ensaio clínico que já está, dessa revisão que já está publicada, vai se ver um pouco melhor sobre a equidade dentro da telereabilitação, né? Então, foi se brotando outras perguntas que não estão aqui, mas nesse sentido de vamos tirar um pouco esse lugar de ver se funciona ou deixa de funcionar, porque no geral a gente já sabe que telereabilitação funciona. A ideia é como que chega nesse público, entendeu? Então, para mim, essa pergunta é muito mais relevante, porque no ensaio clínico de custo-efetividade, você chega no final e aí outro país de baixa renda lê para aquele trabalho e fala assim, nossa, que legal, funciona para baixa renda também. Mas como que eu faço aqui na minha frente? Então, assim, eu acho que a gente contribuiria muito mais e vai contribuir mostrando esses percalços. E aí, a Bianca está em contato com o pessoal da UPA desde novembro do ano passado e não conseguiu fechar o acesso à UPA. Eu falei assim, é isso, Bianca, a gente ainda não consegue... Esse já é um resultado. O acesso ao recrutamento, ao lugar de recrutamento, né? Então, isso são coisas importantes. E aqui eu vi que eu estou nos momentos finais aqui, me corta no tempo aí qualquer coisa, tá, Kendi? E Rafa. Faz. Um pouco do que a gente fez aqui no Fisiortopedia, né? Então, hoje, né, a Fisiortopedia é uma startup, tem a Tato também, e aí a gente gosta de trabalhar, né? A gente fala, vamos descansar? Não, vamos fazer mais trabalho. Mas, enfim, são 2 startups, e aí a Tato, ela é uma empresa de telereabilitação, tá? Hoje a gente atua na Unimed Seguros,
A gente está fazendo um piloto lá para ver relação a custo. Então, a gente pegou um gap da literatura importante, que são as pessoas que fazem ressonância magnética, e a gente atende essas pessoas, recruta essas pessoas e faz o atendimento como se fosse o serviço da Unimed. E a gente tem alguns resultados interessantes. Mas, enfim, o que saiu aqui dentro disso, né? Primeiro, eu entendi, né? O fisioterapia, a gente tem muitos alunos, a gente dá curso de fisioterapia, a gente fala de ensino, a gente fala de pesquisa, né? Então, juntar isso para mim é o lugar de produzir pesquisa, ensino e treinamento para fisioterapeuta. E aí, obviamente, a gente tem a briga do EAD na fisioterapia, né? Eu sei aonde eu tô e a Ana Maria Siriane me ajudou muito a me esclarecer que a gente está em camadas mais iniciais que a gente não está no processo real da prática da pessoa, de conseguir ensinar algumas competências específicas do dia a dia, de mão na massa, terapia manual, treinar, testes e afins. A gente consegue fazer ele compreender, aplicar. Então, essa taxonomia de Bloom, que é muito importante, né? A gente sabe que a gente atua muito bem até aqui. Aí, esses outras partes aqui, a gente com ensino à distância, em larga escala, a gente sabe que é um ponto fraco do ensino à distância, né? Então, isso é uma parte importante. Em cima disso, a gente tem esse meu doutorado, que eu fiz inicialmente um estudo qualitativo, né? Estou elaborando um survey para ver isso mais em larga escala, sobre um tema específico, que é dor crônica e estilo de vida, e estou desenvolvendo um treinamento em larga escala, né? Óbvio que as questões da empresa, elas são predominantes, então assim, elas não estão saindo na velocidade que eu gostaria, mas a ideia é que rola primeiro esse teste do treinamento para depois escalonar ele e ver o efeito do treinamento em larga escala em métodos mistos, né? Então, quando a gente começa a falar um pouco de desenho de estudo, primeiro eu preciso entender como que os fisioterapeutas entendem, entender como que eles entendem numa larga escala, desenvolver o treinamento para depois testar isso em larga escala em si, né? Então, quando a gente vai segmentando para pensar numa resolução de um problema, a gente chega nesse lugar, isso que a gente fez aqui dentro da empresa em si, tá? Está fazendo, né? Então, aqui são mais detalhes, né? O qualitativo ele já foi feito, eu peguei 7 clínicos, 7 pesquisadores, vou fazer uma comparação em relação a algumas perspectivas e tudo mais, avaliação, treinamento, né? Aqui a gente tem essa outra parte aqui do survey, tá? Eu aqui não vou entrar nos detalhes, mas é mais vocês entenderem as etapas que estão sendo construídas. E aqui o programa de treinamento do que vai ser falado futuramente, tá? O segundo trabalho foi um desenvolvimento de um treinamento online em telereabilitação. Então, já que a gente tem a empresa de escola, e a gente tem a clínica online, a gente precisa treinar e trazer esses fisioterapeutas para cá para eles atenderem com qualidade. Então, nesse caso, a gente criou um produto aqui dentro, que era o treinamento clínico, que foi, né, puxado pelo Gui Paiva. A gente fez primeiro todo um survey que tinha em relação aos qualitativos, né? Também a gente foi fazendo essa etapa de entendimento, que era uma fase diferente aí da tele, foi isso no comecinho, tá? Fez o desenvolvimento do treinamento, e aí foi isso que é interessante. 2023 foi totalmente vários treinamentos realizados, mas com ajustes em relação a tempo, tamanho de encontro, conteúdo a ser repassado, né? Então, é essa hora que eu falo do ensaio clínico não nascer pronto. Eu poderia já testar o treinamento direto, mas eu falei, vamos fazer uma turma de 4 semanas. Ah, falta mais tempo. Vira 8 semanas. O pessoal está sentindo que está muito curto os espaços entre os intervalos, espaço um pouquinho mais. E nesse caso, a gente pegou ONGs, eles atendiam, gravavam os atendimentos, a gente fazia e analisava e dava feedback. Então, eu ia fazer treinamento de soft skills também. E em cima disso, a gente fez esse treinamento. O ano seguinte, 2022, a gente fez isso. Em 2023, a gente testou em 4 turmas para ver o real efeito. Então, o formato já está pronto, a gente já ajustou todas as questões. Agora a gente testa para ver o quanto que a gente mudou dentro desse treinamento em si, né? Então, esse foi o doutorado da Carol Manzoni, que também foi aluna aqui de vocês, da Unicid, né, no caso, com a Cris Cabral, e hoje ela trabalha com a gente na Tato também como gerente de clínica, né? Então, o treinamento de tele a gente fez em parceria com o Crefito, a gente tem um outro treinamento gratuito, né? Então, a gente já foi
treinando e vendo algumas inscrições, então quem quiser dar uma olhada nesse treinamento está lá na nossa plataforma, tá? O Bruno Saragiotto está junto com a gente, né? Alguém que vocês conhecem, vai dar aula aqui também para vocês. A gente pegou todos os recursos, tudo que precisava, certo? E aí tem aquela coisa, a gente quer que as pessoas respondam. E as pessoas querem o quê? O que o cliente acabou de mandar o link aqui, um tempo atrás. O certificado. Então, aonde que está o survey? Junto do certificado. Vocês querem, a gente quer resposta, eles querem certificado. A gente junta o útil ao agradável e a gente faz, entre aspas, essa isca para facilitar, né? Então, a ideia é para a gente conseguir os 400 respostas que a gente teve quase 4.000 inscritos. Então, isso já é interessante, foram 4.000 inscritos e 400 e poucas respostas analisadas, né? Então, a gente sabe que um monte de gente não terminou, mas é isso dentro do larga escala, né? Que a sigla é MOC. Então, o MOC, ele tem essa questão de terminar pouca gente, né? A Pamela sabe muito bem disso, que os ensaios clínicos do Caio, que o espanhol faz aqueles cálculos amostral absurdo, é chegar em 7.000 pessoas para terminar com 700, 500. E aí depois ter a perda amostral durante e aí fica 500. Então, assim, é um negócio maluco quando a gente pensa nessa escala, mas é onde a gente fala da massa mesmo, né? E controlar mais pessoas é sempre mais complexo, né? Então, também fizemos um qualitativo no meio para entender algumas coisas, que é como que o fisioterapeuta se adaptou para esse processo da telereabilitação em relação às coisas hands-on em especial, tá? Esse é o paper que agora está sendo elaborado. E aí, o ano de 2022, como eu falei, né? É esse processo de 4 turmas que a gente fez para ver viabilidade, aceitabilidade, fluxos e processos da empresa. E 2023 a gente pegou 3 turmas, teve 30 participantes para ver o que a gente melhorou com eles em comunicação, apresentação de caso clínico, decisão compartilhada, avaliação, resolução na tele, confiança na tele, né? Então, essas coisas que a gente testou, um pré e pós, tem várias coisas a serem melhoradas em relação a formas de mensurar, obviamente, né? E aí seria isso que a gente fez dentro da Tato. Aqui é só para fechar mesmo, uma dica de quem quiser aprofundar esses estudos de implementação, né? O REM é um lugar desses, é o site que tem hoje, está cada vez melhor e tem mais conteúdo em si. E esse outro que é o Center of Implementation, que são cursos que vocês vão ver que a base do curso dele é muito diferente do que eu falei, porque a base deles é falar de comportamento, porque tudo que a gente está falando é mudança de comportamento, né? Então, é uma dica de lugar de estudo para vocês terem uma certificação, um treinamento mais apurado, tá? Então, o RIAN e o Center of Implementation são 2 lugares legais. Então, reflexão final, o quão pragmático é o seu trabalho, o domínio e entendimento de diversos desenhos de estudo é sempre necessário, fazer um balanço sempre entre fluxos e processos versus resultados, reprodutividade e sustentabilidade, e se a gente realmente está sendo treinado para gerenciar pessoas e projetos, né? Então, essa é a grande questão. E a outra também, só uma última, em relação a ensaios clínicos, você, né, e é o que eu estou tentando falar muito com a Carol lá em Campinas. Na Unicamp não existe o curso de fisioterapia, ela é uma das primeiras fisioterapeutas como professora da Faculdade de Medicina. Então, o que a gente está tentando construir, eu estou incentivando, é de ela conseguir construir um centro de referência e um lugar que, além de fazer um trabalho clínico, que ela já tem outros trabalhos clínicos acontecendo, que aquilo se continue também e possa ser mantido. Então, pegar problemas reais dentro de um ambulatório, e ela estuda tornozelo e pé, e construir um trabalho educativo dentro do ambulatório de tornozelo e pé lá, para deixar de uma forma de atenção para os pacientes. Então, não precisa ser só ambulatório. Pode ser também, não precisa ser só o do laboratório do fisioterapeuta, né? Pode ser também o pronto-socorro do médico, pode ser outras situações, departamento de emergência, o Kendi estava naquele turbilhão, né, Kendi, assim. Então, com certeza, se eu conversar com ele, ele fala assim, cara, o que poderia melhorar aqui? Ele poderia dar milhões de ideias de coisas que poderiam ser construídas, mas essa implementação dentro de um lugar como ele estava, com certeza ele vai falar assim, cara, seria muito bonito isso, mas eu acho que o que dá para fazer é isso, né? Porque até todo mundo aderir, até todo mundo querer, todo mundo entrar no fluxo, e às vezes você tem que entender que você vai fazer só essa alimentação se você tiver um contato de cima para baixo, né? E não você como fisioterapeuta querendo fazer. Não, então o chefe do serviço agora falou que tem que ser desse jeito.
Então, o lugar de também como que eu construo coisas como essas também tem muita diferença, tá? Bom, era isso de forma mais expositiva que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha auxiliado aí para expandir algumas questões. E aí, sei lá, vamos bater um papo aí. Leandro, obrigada pela sua brilhante aula. Agora a gente fica disponível aí para poder responder as perguntas do pessoal, conversar. Por favor, fiquem à vontade. Obrigado, Lu. Só lembrando, pessoal, para vocês preencherem o Forms aí com o nome de vocês e o e-mail para a gente poder emitir o certificado e controlar a presença de quem está participando aí, por favor. Leandro, Bom dia. bom dia. É, eu quero agradecer pela aula, foi ótima. Eu, inclusive, antes de iniciar o processo de mestrado, eu conversei com você pelo Instagram até, e você até me indicou o Bruno Saragiotto para a gente ter esse bate-papo e tirar dúvidas sobre ciência da implementação, e deu super certo. E o que que foi a minha ideia inicial que eu apresentei para ele? Eu queria identificar o efeito da neurociência da dor, né, dessa educação em neurociência da dor, em pacientes da fila de espera do SUS aqui da minha cidade, Uhum, porque eu tive um bate-papo com uma paciente numa entrevista e ela comentou que estava já há um ano na fila de espera e tudo mais. Falei, poxa vida, né? Será que a educação em dor para esses pacientes poderiam ajudar, né? Até que eles fossem atendidos. E aí eu fui dando meus pulos, conversando com o prefeito, com o vereador e tudo mais. E eu vi que na minha cidade, aqui em Pinda, tem 2.300 pessoas na fila de espera. Né? É claro que a gente vai filtrar essa fila, vai identificar e selecionar, porque a minha ideia é atender esses pacientes com dor musculoesquelética. Né? Então, esse número é geral. E a minha preocupação, a gente vai fazer isso por teleatendimento, e a minha preocupação é justamente o que você compartilhou no estudo aí que você teve a colaboração, que é, como que é a rede de internet dessa população? Será uhum, que eu vou conseguir acessar essas pessoas de fato? Qual é o melhor formato? Se vai ser mesmo ao vivo, se vai ser por uma cartilha, né? Então, essa tem sido a minha preocupação. Eu estou num processo ainda, né? Eu estou como aluna especial da Unicid, aqui do mestrado. Então, eu acho que essa aula, para mim, foi fundamental justamente para eu compreender esses processos até que, de fato, eu faça essa coleta e tente aplicar, de fato, a intervenção. Bom, é isso. Eu acho que a minha preocupação desses processos é importante, sabe? Para entender sim. mesmo a viabilidade Eu acho isso bem legal, porque acho que é um pouco do que eu falei, né? Esqueci o nome, perdão. Camila. Camila, boa. Lembrei que quando você falou do Bruno, que a gente tinha conversado. Então, Camila, essa parte é extremamente importante, porque eu acho que é esse lugar que eu falo que é da pergunta inédita, que Uhum, até a validade do teu trabalho, ela ganha um prazo maior. uhum, Porque quando você resolve um problema real, você acaba conseguindo fazer um processo de implementação lá e você consegue compartilhar como que você teve essa resolução, vamos pensar assim. uhum, Porque esse problema, ele, de dimensões diferentes, ele é o que vai acontecer em todos os lugares, né? Então, eu vim da Santa Casa aqui de São Paulo. Aqui a gente atende a SUS. A gente sabe que a gente pega uma população de baixa renda. Mas, literalmente, essa pessoa de baixa renda de São Paulo, do Sudeste, ela é igual à do Norte, né? uhum, É igual à do Nordeste? Ela é igual. Então, assim, a diferença de um grande centro e o SUS, e um interior e o seu uhum, atendimento local, ele é totalmente diferente. uhum, Então, eu acho que só o fato de você estar preocupada com isso e resolucionar isso de uma certa forma, ele é interessante. Eu acho que é aí que está a questão da pessoa que é o local, porque ela precisa entender o que que funciona, uhum, né? Então, assim, qual via que eu faço? Porque se eu, aqui, sem conhecer nada da tua realidade, der uma solução para você,
ela provavelmente fala assim, ah, não funciona o que ele me falou, Aham. entendeu? Então, essa resposta eu não consigo te dar no sentido de, se você está olhando para isso, para mim já é importante. E para mim, o mais importante é você não tentar fazer um ensaio clínico e no final você só se frustrar porque o ensaio clínico não aconteceu. Aham. É. Entendeu? Porque é esse lugar que eu falo, entre aspas, da crítica do ensaio, porque a gente já quer ir para ele. Ele é importante. Aham. Mas, né, vocês têm aqui um ótimo caso que a gente também passou junto, que da Lucila. A Lucila queria muito fazer um ensaio clínico de startback, mas foram anos de trabalho, Kendi, Flávia, não sei quem, um monte de gente para estudar, a Tati passou isso acho que no começo também, para depois ela não chegar no ensaio clínico, né? Porque é o que eu falei, a telereabilitação a gente já sabe que funciona. Aham. A educação em dor a gente já tem uma boa evidência para algumas coisas. Uhum. Então, assim, a ideia é, e eu acho que é isso, assim, a educação em dor, por si só, ela funciona, mas como que eu melhoro o efeito da educação? Então, essas estratégias de se fazerem, ela é interessante. E, ao Uhum. mesmo tempo, outra questão, Camila, pensa que você implementou isso. Aí, Camila tem uma oportunidade de sair da sua cidade. O projeto continua ou não continua? Uhum. Então, quando eu falo e mostro essa questão dos treinamentos, é qual que foi a capacitação que eu fiz para a sustentabilidade do projeto? Aham. Porque eu não acho É isso uma errado. preocupação minha também. Eu acho que quem Exato. tiver comigo precisa passar por esse treinamento em telereabilitação, né, para que todos nós estejamos nivelados para fazer, né, da mesma maneira, com a mesma linguagem. Eu até pensei, poxa vida, cada profissional faz uma intervenção diferente, por mais que a gente passe pela mesma formação. Eu até Uhum. pensei assim, será que eu poderia criar, eu não sei se existe, você pode até me informar, um checklist de educação em dor para os profissionais de fisioterapia? Um Ele, guia, ele, não- um guia simples, Aham. assim, de, sei lá, alguns Ele, itens que eu preciso compartilhar. sim, essa é a parte importante, que é pensar assim, né? Do tipo, você saiu de lá, o trabalho continuou acontecendo, mas o que você está vendo nisso é qualidade de serviço, Uhum. que é diferente de eficácia. Aham. Então, as pessoas Sim, estão cumprindo coisas que era para ser feito. Então, olha como muda o escopo é, e não está vendo. Porque alguns entendimentos da fisioterapia, elas são muito importantes, né? Fatores contextuais, elas têm um impacto maior no efeito da terapia do que a própria a técnica em si. A gente já sabe disso muito bem. Tá, o que que isso quer dizer? Como que a gente está oferecendo esse serviço é um olhar diferente do como que se a educação em dor funciona ou não funciona, aham, entendeu? sim, Porque se a gente já sabe, depois você comprovar isso, você não vai provar isso no ensaio clínico, mas você vai mostrar resultados da sua implementação de educação em dor e mudanças de comportamento em relação a eles. aham, Entendeu? Então, uma é garantia de qualidade de serviço, e dentro do que você falou, tem um paper dos 15 anos de educação em dor que passa alguns checklists, mas ao mesmo aham, tempo ele está dentro de um modelo mais neurobiológico que eu acredito que não é mais educação em dor como funciona. aham, Educação em dor ela é um lugar mais solto. Eu colocaria um lugar é, mais perto do Make Sense of Pain do CFP aham, do que o lugar da educação em dor propriamente dita, tá? aham, Mas eu acho que está nesse lugar de não me preocupar, eu me preocuparia com outras coisas antes. Que uhum, ver a qualidade do que está sendo passado, as pessoas estão lá, as pessoas estão atendendo, entendeu? Não adianta se preocupar com uma coisa que não está agora na sua mão. Depois de um tempo, você sabe que a etapa é potencializar o serviço oferecido, aham, entendeu? E aí entendi. é satisfação do paciente, né? Aceitação do paciente, percepção do terapeuta, né? Ah, Tem um trabalho que eu dei de bandeja aqui para vocês que, assim, vocês já perceberam, já tentaram ver a expectativa do terapeuta versus a expectativa do paciente sobre a mesma intervenção? Entendeu? Tipo, a gente nunca testou isso. O clínico acha que melhorou por causa de uma coisa, o paciente por causa de outra. Será que isso interfere, né? Por exemplo, aham, a educação em dor é um lugar disso, porque ela é pautada de milhões de informações. Quantos pacientes que eu fiz educação em dor que depois você tem uma fala extremamente biomédica, né? Então, assim, aham, não, entendeu? Então, assim, quer dizer que ele aprendeu a informação? Não, mas, assim, foi todo o efeito contextual da educação em dor em si, né? aham,
Então, nesses lugares eu sempre gosto quando vocês estão em cidades e vocês têm essa dor de, tipo, mano, quero deixar um negócio aqui na minha cidade para aí eu acho que é isso que a gente está falando. A implementação é É, isso. Eu vou deixar uma coisa que difere. Porque depois você fala assim, caraca, que legal, atendi 339 pacientes lá no interior do Ceará, e aí depois eu fui embora. Tipo, ajudei. Mas assim, pô, depois de tanto trabalho, por que que a gente já não constrói um aham, negocinho que fez, né? Por que que aham, não uma parceria, e a gente sabe hoje como a CAPES tá em cima disso, os projetos de extensão, né? Tem uma amiga minha da PUC, a Marcinha Colamarco, que também foi aluna aqui da Unicid, que ela é a rainha dos projetos de extensão, né? Então, pô, já faz o projeto de extensão e já continua lá, e aí já tem aluno tocando, então você pode fazer uma parceria, uma união com alguma outra coisa. Então, assim, são nessas horas que eu falo assim, cara, a gente não consegue fazer tudo sozinho. aham. Quais são as peças que eu preciso para que isso aconteça, né? E, ao mesmo tempo, pelo que você falou, o sonho da educação indoor, ele é bonito, mas ele não é o que vai tocar o cara que é o tomador de decisão. Eu vou fazer uma estratégia de educação para neurobiologia. O cara fala assim, entre aspas, tipo, foda-se. Né? Mas assim, você vai reduzir minha fila? Você vai reduzir meus custos? Você vai reduzir. Então, assim, ele só quer saber disso. Então, se eu não É, souber conversar minimamente com isso, eu não consigo fazer nem esse convencimento, é. né? Então, eu acho Assim, eu tive que um tem em acesso outros lugares também. Eu tive um acesso bem interessante aqui na minha cidade. Eu conversei com a secretária da saúde e eu nem me apresentei direito, então compartilhei o projeto e ela super abraçou, abriu as portas lá do ambulatório de fisioterapia e tudo mais, compartilhou, né, a disponibilidade das fisioterapeutas e tudo mais. Então, assim, eu creio que eu tenho esse caminho, mas essas perguntas para que eu possa Uhum, construir de fato surgem, né? Então, uhum. mas eu estou nesse processo de construção Acho que a mesmo, né? dica maior, Camila, é escuta o que todo mundo que trabalha lá falar. Porque eles Aham, sabem caminhos que não funcionam, com certeza. Os que aham, funcionam, ninguém sabe às vezes. Mas eles sim, sabem o que não funciona, aham, né? O que a gente pode te falar muito, assim. Ele viveu dentro de um departamento, de uma emergência. Ele sabe muito bem o que não funciona. Mas o que funciona, eu aham. não sei se é quem sabe responder, né? Eu Tá fiz, joia, Lu. desculpa interromper, eu fiz algo bem parecido com o que você está tentando fazer, Camila. Depois, se você quiser trocar umas figurinhas, eu estou aberto para discussão. Eu implementei um Ah, sistema de tratamento sim. de pacientes com dor lombar na emergência do SUS. Foi bem interessante. Ai, vamos conversar sim. Vamos ver. Mas é isso. Mas, ó, Beijo, Obrigada. Lu. Obrigado por ter mas vindo. Kendi, Leandro, eu só tô, você está falando assim, a todo momento vem na minha cabeça, né? Em saúde coletiva, a gente usa muito o termo de determinantes sociais em saúde. Quando você fala em Uhum, conhecer a população, acho que antes de qualquer estudos de implementação, antes de qualquer coisa, a gente tem que conhecer quais são os determinantes que atravessam aquela população. Acho que esse é o primeiro aham, passo, inclusive para a questão da sustentabilidade que você fala, né? Não sim. adianta a gente fazer um ensaio clínico, a gente ter vários estudos, mas para aquela população, aí tem a questão de acesso, tem a questão, né, das características, as peculiaridades mesmo daquela população. Só um E comentário. aí, esse é legal, Rafa, porque assim, esse foi o maior motivador de eu conversar com o Vinícius, com a Bianca, de uma forma mais assídua disso, de tentar mudar um pouco essa visão, porque eu vi uma discussão muito forte sobre metodologia, o trabalho tá lindo, o protocolo tá escrito já, do ensaio clínico e tal, mas eu vi uma discussão muito pouca sobre isso. E aí eu falei assim, a gente está É caracterizando a anterior, né? população. É é, anterior a tudo isso, ao desenho, a tudo. Exato, a palavra equidade, ela tá na moda e ela é linda, mas assim, ela tem várias variáveis. Eu tenho equidade de saúde em gênero, em raça, em questões socioeconômicas. Eu tenho várias questões que podem ser equidade. Então, para mim, essa discussão não estava acontecendo, eu achei que já tinha acontecido. Mas, assim, num geral, eles estavam desenhando o melhor desenho de estudo para aquilo. Não está errado, aquele trabalho vai acontecer.
mas ele não vai ser o trabalho principal da Bianca mais, ele vai ser provavelmente um doutorado que vai se deixar para futuramente, alguém que possa tocar depois que tudo estiver construído, entendeu? Então é isso que eu falo assim, olha como muda. Porque imagina, em 44 anos, 339 pacientes, o que é essa dor de cabeça, assim, sabe? É total, muda o foco, né? Você tem que ser Exato, exato, senão você inviabiliza o exato. protocolo que está totalmente desenhado perfeitamente. E no final você fala assim, a gente não atingiu a população que precisava. Aí você fala É, assim, né? é. Mas vamos dar espaço para o pessoal perguntar. Acho que alguém tinha aberto o microfone, fiquem à vontade, pessoal. Isabela? Isso, eu queria antes agradecer ao Leandro pela aula, daquelas aulas que deixa a cabeça da gente fritando. Eu que estou iniciando o mestrado agora, para mim foi muito rica e eu gostaria de agradecer. O que eu queria comentar, eu acho que a linha que eu estou seguindo no meu mestrado talvez seja o outro lado da moeda do que a Camila tá. É Camila, tá, que falou primeiro? Perdão. Uhum, O que a Camila está talvez buscando entender no projeto dela. Ela olha para o profissional que está oferecendo serviço de fisioterapia e eu estou buscando investigar a forma com que o paciente entende e recebe o serviço de fisioterapia também no SUS. Entender aquilo que a forma com que ele entende o serviço, se é que ele entende o serviço, principalmente considerando população em maior vulnerabilidade. Então, eu acho que é bastante interessante essa discussão que a gente está tendo, porque, da mesma forma, até como o Leandro comentou, às vezes a gente já, beleza, eu já sei que programas de promoção de atividade física funcionam, isso já é unânime, todo mundo sabe disso, mas por que que ele não acontece? Por que que ele não chega no paciente? O que que falta? O que que impacta na prontidão do paciente em responder a um programa que já existe, que já tem dinheiro envolvido, que já tem incentivo. Então, acho que essa discussão ela tá bastante interessante nesse aspecto. É isso. uhum. Eu acho que é legal isso que você falou, Isabela, porque no final, talvez a resolução de cada lugar para isso possa não ser igual, entendeu? E a ideia é, quanto mais lugares diferentes fizer isso, no final a gente vai começar a achar coisas em comum, entendeu? Uhum. Então, vou pegar de exemplo, assim, o público de corrida da Pamela, que a gente sabe na literatura as principais lesões. Aí você é contratada para lidar com um público de corredores. Tá, uma coisa é a epidemiologia que a literatura traz, outra coisa é a população que vai estar na tua frente. Então, eu acho que a gente precisa chegar nesse lugar de construir esse banco de dados que consiga realmente ter uma grande dimensão do tipo, legal. Agora a gente já tem um princípio, a gente sabe que é doente, mas o que está aparecendo na minha frente é isso. Posso estar aqui e tomar de base uma coisa que existe, posso ter que criar uma nova, Uhum. entendeu? E prática da evidência é isso, né? Então, assim, você está toda hora trazendo evidência para a prática de uma forma mais real, até entendendo se aquilo, você tem uma particularidade na tua população, se você não tem, né? E eu acho que essa parte da atenção centrada na pessoa e a perspectiva dela perante o que ela está sendo oferecida é o primeiro lugar que a gente não está olhando. Então, Uhum. assim, é extremamente importante, né? Porque a gente quer tanto saber o que funciona para saber o que eu faço, e Uhum. aí no mundo qualitativo, né? E tem a Karine Mescouto aqui como referência, a Natália Costa, elas estão fazendo muitos trabalhos que é esse collaborative approach, né? Uhum. Essa abordagem colaborativa com o paciente para conseguir realmente trazer o paciente para tomar uma decisão e criar e elaborar uma intervenção, Sim, entendeu? sim. Isso é extremamente rico, assim, né? Então, dá para você fazer só a camada do paciente ou pode fazer a camada terapeuta-paciente, outros fisioterapeutas, blá, 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 e aí você tem essa abordagem, né? Uhum. E não é você impondo uma intervenção ou um exercício, né? Mas Sim. você estuda onde, Isabel? Eu estudo na USP, Ah, na você tá aqui do USP lado. Leste. Isso, na USP Ah, Leste. você tá com quem lá? É com o professor Ricardo Vinha. Ele é um professor de educação física que estuda Legal, lazer. Não sei se que vocês legal. conhecem, é bacana a Não, linhagem que dele. legal. Muito bom, muito bom. Tem Leandro, tem mais? Deixa pergunta no chat eu ver aqui. do... Vou ler para todo mundo aqui. Bom dia, primeiramente, obrigado pela palestra. Eu acho que gostaria de saber sua opinião sobre estudos pilotos para testar se realmente a proposta de intervenção está bem definida ou terei que alterar a forma de intervenção. Humberto, eu não sei se você estava desde o começo, mas acho que foi o foco do que eu falei, que realmente os estudos piloto... E aí, lembra, viabilidade e piloto são duas coisas diferentes, tá? Né? Então, a gente tem
Teve o Luiz Escola, que fez um trabalho exclusivo disso, né, de estudos pilotos aqui também, no mestrado dele, hoje ele é doutorando da Gisela. É uma pessoa ótima para você conversar sobre isso. E a ideia é um pouco entender que, primeiro, né, entender o que que é viabilidade e o que que é piloto, para você realmente saber se eu posso fazer ou não. Então, entender os desfechos de um estudo de viabilidade, e aí a pessoa que vai dar aula de desfecho, eu acho que é a Pamela, não lembro agora, mas é você, Pamela. Ela vai falar para vocês quais são os desfechos que vocês vão coletar, dando aquele spoiler, né? E aí vocês vão entender um pouco dessa diferença, porque o piloto, ele é isso, né? Você já tem um negócio que já sabe o que, que vai ser feito e já sabe que, de certa forma, existe, né? Obrigado, Lu. E aí eu acho que é extremamente importante, né, o estudo dos estudos pilotos para a gente realmente entender antes de chegar nesse ensaio clínico, né? Mas eu acho que o de viabilidade ele tem um olhar, um carinho diferente, assim, né? Que a Pamela vai mostrar o carinho dela. Que mais? Mais alguém? Pouco. Acho que vocês estão me ouvindo? Sim. Fazer mais uma reflexão aí, porque a gente fala um pouquinho sobre algumas experiências que eu tenho tido, né? A gente falou muito de trazer o paciente, trazer os profissionais para a construção das evidências, né? De programas, né? E aí, por exemplo, no Running Tree, eu sou aluna do espanhol, e aí, desde o meu mestrado lá, ele tinha um JP, né? Então, ele fez as pesquisas com o Caio e a Gabi, e aí eles desenvolveram um programa de prevenção. E agora a gente testou o programa, e agora a gente está analisando os dados, né? E aí, essa construção do programa trouxeram fisioterapeutas, profissionais de educação física, o próprio corredor para construir o programa. E aí, perguntar para eles como eles queriam que fosse entregue o programa. Então, beleza, a gente construiu o programa conforme isso. Só que agora, olhando para os resultados, né? Assim, não vou citar que a gente ainda não submeteu o paper, mas já está nessa fase. E aí a gente viu que a aderência não foi tão legal. Então, assim, para a gente, acho que é mais aqui um conselho, não se frustrem, porque por mais que a gente construa, né, o programa ou o produto da melhor maneira que a gente pode, talvez ele não vai ser, de fato, implementado da maneira que a gente queria, gostaria ou esperava, mas acho que isso é um incentivo da gente refletir e parar e falar assim, tá, meu programa não é perfeito, o que que a gente pode fazer, né, para adaptar ele e implementar ele de novo e ver se essa aderência melhora, né? Ouvir a opinião dessa galera que participou, né, para poder revisar, adaptar, implementar de novo, porque eu acho que às vezes a gente olha para os programas ou para os artigos publicados, eles, tá, não teve efeito, e aí acabou, todo aquele dinheiro do ensaio clínico ele é jogado fora, porque aí ninguém dá continuidade, né, nos programas. Isso é uma coisa que eu Uhum. tenho visto muito, né? E até quando eu estudava lá do Lombar, era, tá bom, teve efeito, mas não implementavam, né? E aí a gente fica com esse gap, esse gostinho de quero mais. Mas e se? E se? Acho que ter um Uhum. pouco dessa resiliência de, tipo, pegar, tá bom, meu programa é aceitar, né? E também refletir, trazer aquelas reflexões que você falou do início, né? Tá, o que eu poderia ter feito de melhor, né? Talvez seja uma hipótese, porque o seu programa, a sua inovação, o seu tratamento a galera não aderiu, né? Então a gente discutiu muito isso no Running Tree, né? Agora que a gente terminou a discussão, a gente trouxe essas hipóteses do porquê talvez a galera não tenha aderido ao programa, porque aí talvez por isso não tenha tido efeito, né? Mas isso são apenas hipóteses. Então acho que é mais uma reflexão aqui de trazer todos esses elementos, né? E não se frustrar, porque, beleza, o caminho recomendado é esse, eu fiz esse caminho e não foi aceito, né? Não foi adotado pela galera. Mas é meio que isso, sempre revisar e criar meio que uma linha de pesquisa sobre isso. Boa, eu vou aproveitar da PAN, porque assim, olha como é interessante, vou trazer alguns dados nossos aqui do Ortopedia, tá? A gente, muitas dessas situações que ela está discutindo, provavelmente quando ela olhou aqueles primeiros números, ela provavelmente o máximo de parâmetro que ela tinha é tá perto do 100 ou não tá perto do 100. Se estiver perto do 100 é bom, se estiver perto do 100 é ruim, né? E a gente não tem parâmetro para saber o quanto que aquilo é normal daquele comportamento em si, que é o lugar ruim de eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, né? Então, vou dar um exemplo do fisiortopedia, que a gente tem uma pós-graduação online, né?
Aí, dentro da pós-graduação, a gente tem uma média de conclusão do curso, ou seja, as pessoas pagam um ticket, de certa forma, não é um pouco dinheiro, e aí termina-se perto dos 60% de pessoas. Ou seja, tem 40%, pelo que a gente tem entendido, que pagam e não terminam, entendeu? Até hoje, eu não sei se eu me preocupo ou não com esse número, porque eu falo assim, caramba, né? Então, a forma que eu construí a pós-graduação, é a forma que a gente ofereceu para ele, o que que acontece, né? Aí você vê taxa de trancamento, cancelamento, são várias taxas que, assim como na implementação a gente olha, porque a gente, depois de um tempo, a gente não sabe, a gente já chegou a ficar muito preocupado e tem hora que a gente ficou muito relaxado. Porque toda hora você está construindo esse baseline, essa aqui é a grande real. Então, o valor de parâmetro para algumas dessas situações, na ciência da implementação, não sempre a gente tem, né? Então, normalizar isso talvez seja importante para você olhar o número, não ficar feliz ou triste, né? Então, a primeira coisa é essa para depois começar a entender um pouco mais qual que é a reflexão disso. Então, isso é uma coisa de sempre se pensar para entender comportamento das pessoas perante o oferecido, mesmo tendo sido elas que escolheram. Por isso que eu falo do trabalho de fibromialgia, estava todo mundo feliz e contente. Assim, porra, que legal, vou ter. Era no meio da pandemia. Pandemia a gente não tava nem com esse contato humano, era tele na pandemia, porra, agora vai ser a hora, né? E aí, em cima disso, a gente teve essa adesão muito baixa também, né? Então, acho que isso são ótimas reflexões, Pazinha. Eu queria fazer uma pergunta, Leandro. É, primeiramente, obrigada pela palestra, foi muito boa. E eu acho que a minha pergunta vai nesse sentido da adesão dos pacientes, porque vou dar não vou falar dos resultados, mas eu vou é, da minha experiência como ensaio clínico. Então, a gente teve também um problema com a adesão dos pacientes, mas isso não foi previamente avaliado, né? Então, a gente não colocou que a gente avaliaria isso ou não, no nosso Uhum. protocolo. E aí, no final, a gente teve não foi uma baixa adesão, mas ela foi menor do que a gente esperava. É, é válido, fazer uma avaliação qualitativa após o ensaio clínico? Ou já não é tão viável assim, sabe? Para a gente tentar entender por que que não teve essa aceitação, mesmo que o estudo tenha finalizado. Não, deve, na real. Então, acho que assim, não tem nem. Pode ser até depois de um tempo, entendeu? Uhum, Então, assim, eu acho que é o grande lugar que precisa ser olhado, e aí você pode pensar, fazer uma linha de corte do que é baixa ou alta adesão dentro do trabalho de vocês, para vocês uhum, pegarem um grupo daqui da baixa e um grupo da alta, para entender o que foi barreira e facilitador, que é um sim, clássico de estudo, um estudo clássico de implementação, né? A gente vê uhum, barreira e implementação, né? Barreiras facilitadores, na real. Então você fica vendo barreira facilitadora toda hora, porque a ideia é aquele quadro do fibromialgia foi criado do pós trabalho, entendeu? Então a gente ainda vai uhum, testar se o que a gente coletou de adesão realmente aumenta a adesão, né? tá, Aí é entender se vai ter alguma outra aluna fazendo isso, mas a ideia nossa é a proposta do qualitativo, entregar alguma cartilha de orientações para potencializar a adesão na tele, né? uhum, Naquele caso, tele. Então, eu acho que a parte importante é isso mesmo, de conseguir conversar com essas pessoas para entender o que aconteceu e não só uhum. ficar mais, né? Mas só uma. Você fez exercício em Oxford City? Era um protocolo de fortalecimento, 3 vezes na semana, com a Uhum, combinação da crioterapia. Então, eu acho que o uhum. grande problema é que eles tinham que ir até a universidade 3 vezes na semana. Então, né, agora é só criando hipóteses na minha cabeça do que talvez tenha acontecido, mas é, Perfeito. Porque olha como é engraçado, né? Do tipo, é um serviço gratuito, tinha que ir 3 vezes na uhum, semana, eles não foram tanto quanto. Se eu te trago um dado clássico que a gente discute aqui no GERF, que é uma clínica particular, a média é a gente exigia 3 também na época, e a gente tinha uma média de 2. Então, assim, uhum, é a natureza das coisas, né? Então, às vezes, para uhum, você atingir a frequência que você quer, só assim, tem que vir 4, e aí lá vem 2, né? Então, a gente uhum, às vezes joga um pouco com isso,
para realmente entender um pouco melhor. Mas eu acho que é um lugar que a gente está olhando, ainda não está olhando de uma forma madura. Acho que a gente está olhando, a gente reclama muito na clínica e nas pesquisas, mas esse lugar de adesão aí eu acho que é um grande buraco aí, né? Uhum, E aí, se você quiser, tem uma variável que é importante, que chama resposta afetiva ao exercício, uhum, tá? É do quanto que a pessoa, como que a pessoa está se sentindo pré, pós e durante, e depois, uhum, tá? Resposta afetiva relacionada ao exercício, ela é... Porque isso tem a ver... Tem um educador físico sensacional, que é o Fábio Dominski, que ele estuda só psicologia da atividade física. E aí ele fala de muitas variáveis em relação à adesão, e lá a gente... Por isso que eu falo assim, que no final das contas, se ele aderiu, eu não quero que ele faça o exercício 3 vezes por semana. Eu quero que ele faça, na real. Mas eu quero que ele faça Se ele fizer só os 2 meses e depois ele não fizer mais, será que também ajuda? Né? Para o teu uhum, follow-up, você vai fazer o follow-up de 1 ano. Aí, se aquele cara que continuou fazendo exercício, aquele que não continuou, isso também é uma outra variável, né? Se ele entendi. mudou o estilo de comportamento ativo ou não, sedentário ou não, então, assim, o seu protocolo de 2 meses influenciou no comportamento dele a longo prazo, né? Isso é outra coisa bacana de tentar entender, para não ficar só no ensaio clínico, né? Uhum. E às vezes o paciente ele deixa de ir também no tratamento porque ele melhorou, às vezes, não sei, tentar ver se teve Ou não. melhora, né? Ou não, né? Eu tendo muito mais a pensar que ou não do que o que na real é o inverso, assim, ó. Quando é um serviço público e gratuito, eu tendo a achar que realmente foi porque ele não melhorou, ele melhorou. Se ele for um serviço pago e privado, eu tendo a achar que ele procurou outro serviço, entendeu? Se ele pode pagar, eu pago o que eu me... Ah, tô pagando aqui, não tá dando resultado, eu vou embora, entendeu? Tem uns pragmatismos da vida clínica, assim, que é percalço. Tem uma questão de comportamento humano também, né? Como a gente está falando um pouco de Exatamente. adesão, parece que o ser humano ele é instável nas suas, né, no seu caminho, no seu trajeto, né? Para tudo, Uhum. né? Em relação a estudo, em relação ao tratamento, em relação à saúde física, exercício físico. Acho que tem essa corrente russa aí, corrente não, É é por isso que montanha russa. o curso do Center of Implementation, ele é baseado e focado em teorias e modelos de comportamento, de mudança de comportamento, entendeu? Porque a implementação é mudar o comportamento do lugar, né? Tem a nudge intervention, que é coisas que direcionam, tem fluxo de processos, tem bottom-up, down-up, tem várias questões assim que é como se raciocina para pensar no que eu quero implementar, é mudar o comportamento do serviço em si. Leandro, bom, Rafa, seu bom, microfone está desligado. Oi, Maria bom Luísa, dia. Tudo tudo bem? bom? Depois eu falo. Primeiro, agradecer aí por seu compartilhamento, né? Não só de conhecimentos técnicos, mas de todas as suas experiências. E eu fiquei pensando muito sobre aqueles timelines que você colocou no final, falando dos estudos que você tem olhado para ensino, né? Para capacitação. Uhum. E esse também tem sido um pouco do meu interesse nos últimos anos aqui com os meus estudantes. A gente tem desenhado alguns ensaios, né, ou tem pensado sobre eles. É, a gente ainda não implementou, a gente está na fase de desenho mesmo, né? Projetando conteúdos e tal, e você fez uma fala que me chamou a atenção, dos espaços, né? Entre uma aula e outra, ou a frequência, ou a duração, e eu fiquei muito curiosa em relação a isso, assim. Se você pudesse compartilhar assim, um pouco do que você já tem, né, de lição Uhum. aprendida em relação a esse tipo de intervenção, o que você diria, assim, o que você me orientaria nesse desenho? O que tem sido mais efetivo? O que tem trazido mais adesão? O que os estudantes geralmente apontam como de maior interesse em termos de metodologia, porque a princípio a gente tem usado muito da metodologia ativa, desenhado mesmo conteúdos para metodologias ativas. Mas essa questão da frequência, do
financiamento, isso ainda é um ponto de dúvida para a gente. É isso, eu Uhum. faço. Legal. A primeira dica que eu te daria é ficar amiga da Ana Maria Siriane, que ela que é a pessoa desse assunto, né? E tem Você é de onde, Maria Luísa? Perdão. Eu sou da Bahia, eu estou na Universidade Federal do Sul da Bahia, mais propriamente em Itabuna, Ilhéus, Tá, por legal, ali. que delícia. Mas eu fui da Unicid, eu fiz mestrado e doutorado com a professora Rosimeire, mas Você sou é da minha daqui. época, não é? Você é da minha Eu, época. eu sou da primeira turma do mestrado da coordenação do Léo. Eu acho que você entrou na segunda turma, não foi, não? Eu sou de 13, 14, 16. Ah, eu sou de 10. Ah, tá, então um pouquinho antes. Mas eu lembrava de você de alguma vez. Mas enfim, eu não tenho dados tão assertivos sobre, a gente tem alguns entendimentos nossos pelo formato online, tá? A gente sabe que conteúdos mais curtos, né? Diversas formas, porque a conversa aí ela é mais pedagógica, que vai para algumas coisas parecidas com o que a gente fala, e tem muitos momentos que eu falo, né? Se trocar a palavra paciente para aluno, fica na mesma coisa, né? Acho que tem um overlap grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, o fisioterapia, a gente tem padrão de aula de sempre de 15, no máximo 30 minutos, algumas passam, obviamente, mas, assim, sempre de aulas curtas, já segmentadas, com instruções curtas, mas o que eu acho que mais vai fazer diferença mesmo, Maria Luísa, é a tua necessidade, porque vai ter a ver com o seu ciclo de renovação de alunos, para você entender o que, que vai funcionar sim ou não. Porque se você falar assim, eu tenho 6 meses, e dentro desses 6 meses a pessoa entra assim, e depois tem que sair assado. E aí depois renova todo mundo. Eu acho que tem que criar um ciclo para isso, para você entender suas necessidades pontuais para algumas coisas acontecerem, porque dependendo, fala assim, eu vou criar um conteúdo assíncrono, que nesse primeiro momento todo mundo precisa chegar com isso assistido, e aí eu vou criar um best choice para entender os principais entendimentos ou desentendimentos deles nesses assuntos. Então você vai criando meio que um step by step e toda hora meio que testando como que eles estão conseguindo colocar isso na prática, né? Então eu acho que a metodologia ativa ela tem uma força nisso, mas eu também eu sou meio estranho como professor. Eu acho que eu adoro metodologia ativa, mas como aluno eu odeio. Falo assim, puta, não me chama para participar, não. Mas como professor eu gosto da metodologia ativa em si, dessa participação e troca, assim. Mas eu acho que tem momentos para isso. Então, uma coisa é, vamos fazer uma metodologia ativa aqui, e aí acho que a ideia é até quantidade de pessoas vai interferir nessa tua resposta, né? Quando eu dou aula de prescrição de exercícios, você sabe que numa sala de aula de 30 não é todo mundo que participa, mas eu consigo criar 5 grupos de 5 pessoas lá, ou 6 pessoas, para eles interagirem entre si, então todo mundo participou, pelo menos lá dentro. E aí, eu acho que tem um pouco disso, assim, tudo depende do que você precisa e o contexto que você tem de demanda de coisa, para realmente pensar. Se você quiser futuramente conversar, a gente pode trocar uma ideia para entender, assim, que realidade que você tem e que eu acho que pode modificar para potencializar o que você já está fazendo aí, tá? Ah, perfeito. Porque eu não tenho, assim, de literatura, e eu estou enchendo muito o saco da Ana Maria para ela estudar mais isso, de tipo, porque eu acho que essas respostas não estão bem claras ainda, tá? Mas eu também nunca cacei na literatura tanto desse formato de ensino online, e quando eu vi coisas online, que como o nosso foco é o online, né? Quando eu vi essas coisas em paper e tal, não tinha nada a ver com a minha realidade. Então, eu acabei me espaçando um pouco de pragmatismo, assim, tipo, a gente faz o que a gente sabe aqui no dia a dia, né? Fica um pouco disso. Perfeito, perfeito. Obrigada, e a gente vai se falar assim. E Com eu, e certeza, manda eu, mensagem, e eu também vou procurar a Ana Maria. por Obrigada mais favor. uma vez pela aula. Que isso, eu que agradeço. Pessoal, acho que tem só um comentário aqui da Mariana no chat. Legal. Uma aluna fez um estudo clínico na área de estética, fisioterapia dermatofuncional e tivemos um grande interesse de técnicos docentes da própria universidade. As sessões eram quinzenais, não tivemos perdas, vários fatores podem ter influenciado, mas não exploramos com os participantes a adesão.
Eu acho que é um pouco disso, né? Acho que assim, deu certo, e até quando dá certo é entender o que que deu certo, né? Porque eu acho que como princípio da ciência, a reprodutibilidade ela é a essencial. Então, o que que é reprodutível ou não, né? Então, na hora que você transfere e outro lugar faz também, o quão detalhado for para eu conseguir reproduzir e que eu chego no mesmo lugar que todo mundo chegou, né? Então, nesse caso, seria um case de sucesso, né, Mariana? Mas é entender real o que que foi atrativo dentro de tudo que foi elaborado, assim. Acho que não tem mais comentário. Se eu perdi algum, por favor, só levantar. Ninguém mais quer perguntar, comentar. Se não, eu acho que a gente pode encerrar, né, Kendi? Sim, acho que a gente está quase perto do horário também, Isso. então podemos encerrar. Agradecer mais uma vez, professor Leandro, e todos que aqui participaram. E obrigada. Nosso próximo encontro, então, é no dia 3 de maio, mesmo horário. Vai ser com o professor Bruno Saragiotto. Ok? Muito bom, Obrigada. obrigado, gente. Obrigado, Rafa, Obrigado. Kendi, Obrigado pelo demais convite e lembrete do nome. Eu espero que tenha ajudado aí vocês. Com É sempre bom. certeza. Com Sempre bom certeza. te ver de novo. Obrigada, pessoal. Vamos combinar aí. Tchau, Valeu pelo tchau. desenvolvimento. Tchau, Um abraço. tchau. Obrigado a Beijo, pessoal. todos. Boa sorte para vocês Bom aí. dia. Bom dia.